Olá, boa noite, Corretor Conectado. Eu sou a Deluna do site Corretor Conectado. Tem bastante tempo que eu não apareço aqui para falar com vocês, porque essa semana e a semana passada, a gente fez algumas apresentações presenciais e hoje eu vim com um tema muito interessante. Estou ouvindo uma musiquinha aqui no YouTube, né? Eu gosto porque eu lembro da Bruna, que daqui a pouquinho eu vou encontrar com ela. Então, a musiquinha é só para que vocês possam ir visualizando a gente, começando a entrar na sala. Eu sei que é tarde e eu vou ver o nosso retorno aqui na página do Corretor Conectado. Eu gostaria de... Boa noite, Glaucio, bem-vindo aí, boa noite. Eu gostaria de agradecer a quem puder assistir agora, porque eu sei que é tarde, mas eu deixei para poder fazer agora uma live e deixar para que vocês possam assistir mais para frente, tá? Então, o tema que eu tenho aqui hoje é muito interessante, né? O seu cliente... Ah, que bom, parabéns, Glaucio, que bom, que bom, que bom. Se você vendeu algum imóvel para o seu cliente... E se por algum motivo ele já entrou no financiamento, o imóvel já foi entregue, ele está com problemas com o banco, ele não está conseguindo pagar as parcelas dele com o banco, ele provavelmente vai recorrer ao gerente ou ele vai recorrer ao corretor de imóveis que vendeu a unidade para ele, né? Que bom, Glaucio, ó, parabéns para você que está adquirindo um apartamento. Me fala, Glaucio, de que cidade você está falando, tá? Eu tô em São Paulo, tá um calor tremendo na cidade. Já é à noite, você pode assistir amanhã, não tem o menor problema, mas esse tema é muito interessante porque quando a gente vende um imóvel para um cliente e aí ele entra no financiamento, mas ele não consegue mais pagar o financiamento por algum motivo, porque é o que acontece normalmente, né? Principalmente nessa fase que a gente está passando aí de crise econômica, então muita gente tá com problema para pagar a parcela do financiamento. E você, como corretor de imóveis, vendeu esse apartamento para o seu cliente e agora, né? O que você vai fazer? O que você vai falar para o seu cliente? Então, eu fiz algumas anotações, porque eu quero ensinar você, corretor de imóveis e corretora de imóveis, que é possível que o seu cliente vá ao banco e renegocie essa dívida. Tem alguns passos que ele pode cumprir. Se ele financiou com um banco privado, como Bradesco, Itaú, HSBC, outros bancos que oferecem aí financiamento, ele também pode ter os mesmos passos daquele que financiou o imóvel pela Caixa Econômica Federal. Então, existe essa possibilidade, sim. As prestações, elas podem estar atrasadas. E aí, como é que a gente faz? Então, a própria instituição financeira, que é o banco, ele disponibiliza uma cartilha de renegociação para que você, comprador de imóveis, que está devendo o banco, saiba exatamente como proceder e exatamente como fazer essa proposta de renegociação de dívida, né? Bom, se o pagamento das prestações atrasadas ele não for negociado, isso acarretará uma dívida que pode fazer com que o banco execute o contrato do seu cliente. Ou você, se comprou um apartamento e estiver devendo, se você não acompanhar essa cartilha de renegociação que ela existe, você pode ser citado, né? Você pode ter aí o seu contrato executado e, consequentemente, levar o seu imóvel a leilão ou o imóvel do seu cliente a leilão, porque essa dívida com o banco, ela precisa ser paga. Não é necessário você ingressar juridicamente, você não precisa de um advogado num primeiro momento para fazer isso. Você precisa procurar o departamento da agência para fazer essa negociação. Então, como eu escrevi aqui o meu roteiro, eu estou acompanhando direitinho para que você possa pegar papel e caneta e anotar as coisas que eu estou ensinando para vocês fazerem agora, né? Então, segundo a cartilha de renegociação habitacional da Caixa Econômica Federal, o valor total em atraso, mais os juros de mora e multa, eles podem ser sim incorporados ao saldo devedor.
e aí sim diluído do valor das prestações a longo prazo, durante a durabilidade, durante a vigência do seu contrato, tá certo? Então agora você vai conhecer algumas das possibilidades interessantes para você que está devendo para o banco a sua prestação, ou para você que vendeu um imóvel, que é corretor de imóveis, e o seu cliente está devendo o banco. Então, é possível ampliar o prazo para eu pagar a minha dívida? Sim, é possível você ampliar o prazo para você pagar a sua dívida. O cliente, ele pode solicitar a ampliação do prazo do contrato para que o valor da prestação fique menor e caiba na possibilidade de pagamento dele ou na condição de renda dele, tá? Então, proporcionalmente, você pode entrar com essa ampliação de prazo para que a sua dívida ou o tempo que você tiver em atraso das suas prestações, você possa, sim, ganhar mais tempo para pagar. Então, isso chama ampliação de prazo na cartilha de renegociação da Caixa Econômica Federal. Tudo bem? Oi, Klaus, bem-vindo! Tô aqui, olha, vamos trabalhar e amanhã você assiste o vídeo completo dessa renegociação de dívida que os bancos oferecem, sim, para os clientes que estão devendo imóveis, tá certo? Eu tô arrumando meu cabelo, porque essa franja, ela tá me incomodando um pouco, mas boa noite, Klaus, que legal! Tô te devendo uma visita, eu sei, mas eu tô me preparando aí para viajar, para ir para Lisboa, então eu tô focada nessa organização e fazendo essa live para vocês com conteúdo interessante, tá? Então, quando a gente fala de ampliação de prazo, vamos voltar para o conteúdo, tá? Existe um limite para isso. E esse limite não pode ultrapassar, esse limite que você vai ampliar o prazo, ele não pode ultrapassar a idade do seu cliente ou a sua idade, que é menor ou igual a 80 anos. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Vamos lá. Eu posso usar o meu fundo de garantia para amortizar minha dívida com o banco do meu único imóvel? Sim, eu posso usar o fundo de garantia para amortizar a minha dívida. O seu cliente pode usar o fundo de garantia dele para amortizar a dívida dele, as parcelas que estão atrasadas no banco. É uma alternativa possível, tá certo? O valor da prestação, ele não pode ultrapassar os 80% do seu FGTS atual. Então, vale o cálculo, tá certo? É uma opção que pode ser usada com até 3 prestações atrasadas. Então, se o seu cliente ou você tem 3 prestações atrasadas do seu financiamento bancário e você possui o FGTS, essa é uma regra da cartilha de renegociação da Caixa Econômica Federal. E isso é aceito também por todos os bancos privados, tá certo? Caso o atraso seja maior que 3 parcelas, o cliente pode negociar uma inserção de prestação em atraso no saldo devedor e usar, sim, o FGTS a partir da sua prestação atual. Então, essa informação é de utilidade pública. O seu cliente está devendo prestações no banco, você tem que ensiná-lo a como sair dessa situação. Porque se você for um bom corretor de imóveis, é bem provável que num problema que o seu cliente tenha, ele procure você para solucionar o problema dele, certo? Bom, também existe a possibilidade da pausa. O que é a pausa? É uma forma de adiar a data do pagamento das prestações, ou de uma prestações ou mais prestações. Mas para que isso ocorra, para que uma pausa seja aceita pelo banco, é necessário que o contrato tenha pelo menos 11 prestações já pagas. Então, se eu já paguei 11 ou mais prestações, eu posso pedir uma pausa para o banco. Eu estou com um problema financeiro, eu preciso renegociar minha dívida e eu estou usando a cartilha da Caixa Econômica Federal para que isso aconteça. Então, é muito importante você saber o que significa a pausa. E o seu cliente pode sim pedir uma pausa para o banco, tá? Lembrando que o valor vai ser somado às prestações remanescentes do contrato e o prazo do contrato não irá aumentar. Então, você pode pedir uma pausa de contrato? Sim. Você tem 11 ou mais prestações pagas, então você pode entrar com esse pedido na sua cartilha de renegociação habitacional, tanto para a Caixa Econômica quanto para os outros bancos privados. Tudo bem? Bom,
Desconto, né? No mercado imobiliário, a gente não costuma falar muito de desconto. A gente fala, assim, de benefício. E isso é algo que você tem que ter na sua mente como corretor de imóveis, como corretora de imóveis, tá? O incorporador, ele dá um benefício para você no valor final da venda. Ele não te dá um desconto. Mas eu, como cliente que estou devendo, ou eu como corretora, ensino o meu cliente que eu quero um desconto, sim, das minhas prestações atrasadas. Isso, sim, pode ser solicitado pelo seu cliente ou por você, caso você esteja devendo, sim, alguma parcela do seu financiamento, tá? Se você tiver muitas prestações em atraso e quiser realizar o pagamento dessas à vista, você poderá negociar um desconto dos encargos de juros e mora. Negocie, sim, porque você pode pedir esse desconto, tá? Se você tiver com prestações em atraso no seu contrato habitacional, encaminhe o seu pedido de proposta de negociação para esse formulário que é muito seguro do site da Caixa Econômica Federal. Então, anota aí, https://www.caixa.gov.br/casa/produtos/renegociacão/hbola.asp. Então, esse é o endereço que você precisa para recolher a sua cartilha de renegociação de dívida e ainda ajudar o seu cliente que está devendo. Então, se você está devendo prestação no banco do seu imóvel, tem saída sim. Vai renegociar a sua dívida. Você tem essa cartilha a seu favor. Gente, desculpa o barulho, é que tá muito calor em São Paulo, então tá tudo aberto, tá? Eu volto com uma dica muito legal para vocês sobre venda e aluguel de garagem de condomínio, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado do nosso tema de hoje. Eu tô aqui para tirar suas dúvidas sobre o mercado imobiliário e trazer um conteúdo mais aprofundado para você saber lidar com o seu cliente na mesa, no momento da negociação ou pós-negociação, porque todo cliente bom, ele volta para nossa mão, não é verdade? Então, não perca tempo. Existe uma cartilha de renegociação de dívida que a Caixa Econômica Federal oferece e você tem que aprender isso para você e você pode sim ensinar isso para o seu cliente, tá bom? Quer saber um pouco mais sobre a Deluna? Vai no Snapchat, @Deluna8. Você tem também no Instagram, @Deluna8. No Periscope é só Deluna com 2 N's, ou então curtir a minha página pessoal, Roberta Paula Deluna com 2 N's /empreendedor. Eu vejo vocês em breve. Vou trazer conteúdo sobre o mercado imobiliário em Lisboa. A gente vai ter bastante informação aí do Corretor Conectado para passar para vocês. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Curta e compartilhe esse vídeo se você gostou do conteúdo, tá bom? Gente, super abraço. Eu quero agradecer aí o pessoal do Viva Real, do Mercado Imobiliário, do pessoal da suahouse.com. Vai lá, você que é incorporador, suahouse.com.br. Quero agradecer a Fernandes Mera, que nós temos feito um trabalho muito bom. Quero agradecer também a Elbor, que está treinando a sua equipe online com o método Chat Clinic. Quero agradecer a Franco Imóveis e todos os nossos clientes, amigos e guerreiros no mercado imobiliário. Grande abraço para vocês da Deluna. Logo, logo a gente se vê. Obrigada pela companhia. Eu volto, tá?